Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntinhos aqui na TV Com, canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Quero começar o programa de hoje mandando um beijo. A gente está pertinho já do Natal, né? E para você que não pensou ainda, que presente que você vai dar para aquela pessoa que você ama, que você adora. A gente está aqui já começando o programa de hoje dando uma super dica, que é a Dona Ótica, né? Por que não presentear alguém que você ama com um óculos de sol ou uma armação de grau super estilosa? E a Dona Ótica você encontra em 3 endereços. No Beatrix Boulevard, na Praia Grande, no Shopping Parque Balneário, a loja tradicional da Dona Ótica, e também na Praça Independência, ali no coração do Gonzaga. Lembrando que a Dona Ótica tem sempre uma promoção diferenciada, né? Os preços, o atendimento muito legal. E eu quero deixar aqui já o meu beijo para a Fátima e para toda a equipe dela. Falar também do Buffet Maison Vanucci, que é a minha, a sua, a nossa casa de eventos. Um novo conceito de festa na cidade de Santos. Para você que procura um espaço nesse final de ano para confraternizar com os seus amigos, a gente fez festas deliciosas aí esse final de ano de confraternização. E se você quiser ainda reunir os seus amigos, entre em contato através do telefone 3227-6570, 3227-6570, peça um orçamento. E também para casamentos, 15 anos, bodas, enfim, nós estamos lá de portas abertas para você. Bom, o programa de hoje a gente vai estar falando de um assunto bem legal, né, que é as questões trabalhistas, Ministério do Trabalho. Sempre tem dúvidas. Eu estava aqui, antes do programa começar, eu estava me sentindo uma analfabeta emocional aqui, né, na questão trabalhista, porque eu já, um monte de dúvida que eu achava que era para resolver no Ministério do Trabalho, já não é, no poupa tempo, as coisas são muito rápidas, né, e a gente já às vezes fica perdido nas informações, perde muito tempo indo num órgão e é em outro. Você, às vezes, enfrenta uma fila imensa, se irrita, porque você acha que era ali, e aí você só recebe, às vezes, no balcão uma informação que não é ali o lugar, é em outro lugar. Então, hoje a gente vai poder tirar algumas dúvidas suas sobre essa questão. E para falar sobre isso, eu estou com a auditora fiscal, que é a Carmen Senira Pinto Lorena Melo. Ela está também na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Santos. E o Tarcísio Esteves, que é o estagiário, né, da doutora Carmen. E eu quero agradecer a presença de vocês dois no programa, viu? Nós é que agradecemos. E pedir desculpa, né, porque eles acham que estavam olhando aqui para minha cara antes de começar o programa, parecia um ET com as perguntas que eu estava fazendo, né? Fala a verdade, doutora Carmen. Não, mas eu acho que assim... São dúvidas que as pessoas têm. As pessoas têm essas dúvidas confundem que você tem. Ministério do Trabalho com Justiça do Trabalho, com uma série de coisas, né? Muitas pessoas vão até o Ministério do Trabalho com dúvidas que são da Previdência, do INSS. E aí não tem como resolver, e as pessoas se irritam mesmo. Isso que eu falei no começo do programa é verdade, né? As pessoas ficam chateadas porque elas falam, mas mandaram gente aqui no Ministério do Trabalho, mas... Não é Ministério do Trabalho, é Previdência. A gente não tem como resolver, porque o assunto é da Previdência. Não dá. Sim. Infelizmente, a gente fica, às vezes, até chateado de não poder resolver, né? Eu estava também aqui comentando que a gente fica super, como mulher, super feliz e lisonjeada de saber que a doutora está há tantos anos, quase 30 anos já numa... Já fiz 30. 30 anos de auditora fiscal, quer dizer, a gente estava... Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa experiência, porque há 30 anos atrás, uma mulher, né, auditora fiscal, deve ter sido uma barra. Hoje tá fácil, né? A gente entrou na onda aí, a mulherada entrou na onda, pegou já as desbravadoras, que pegaram cargos que antes as mulheres nem se imaginavam. Tá muito fácil, mas naquela época devia ser difícil. Porque quando a gente entrou, em 1985, inclusive, nós fizemos o concurso para a Delegacia do Trabalho Marítimo. Então, nós fomos trabalhar no Porto, Fernanda. Sim, que eram só homens, né? A senhora ficou muitos anos no Porto. Eu fiquei no Porto trabalhando 15 anos. Quer dizer, então tinha que mesmo se impor, mas assim, né? Nunca tive assim, problemas por ser mulher no Porto, né? Mas realmente é assim, peixe fora d'água, porque só homens no Porto, né?
depois de um tempo, eu não sei se você se lembra, porque você é bem mais jovem do que eu, mas deve lembrar que teve concurso para conferente, e acho que foram 4 conferentes mulheres passaram no concurso. Depois, infelizmente, uma delas faleceu, sofreu um acidente. Mas, assim, nem mulheres portuárias você tinha, trabalhadoras portuárias. Não tinha. A senhora sabe que a senhora tocou num assunto nessa questão da mulher portuária? Eu, em 2010, a convite do prefeito Papa, assumi a primeira coordenadoria da mulher da Baixada Santista. E a gente trabalhou muito a questão da violência doméstica, né? Então, a gente sabe que ainda é pela dependência financeira. E aí, você vai falar de mulher, eu ia buscar cursos, parcerias, aí falava, tem curso de artesanato, tem curso de cabeleireiro. Eu falava, gente, a mulher não vai sair de violência doméstica com curso de artesanato, ganhando R$5 num pano de prato. Não estou desmerecendo, Sim. Mas não tem. Então, nós precisávamos de um curso que... E aí eu falei, não, nós vamos fazer um curso de vistoriadora de contânia. Bom, quase me lincharam, né? Nossa. Nós colocamos 40 mulheres para fazer o curso em parceria com o Incatep. Nós fizemos uma parceria com as empresas do Porto, colocamos 20 mulheres no Porto trabalhando como vistoriadoras. E assim, foi super bem aceito, porque a mulher é mais delicada, mais minuciosa. Tal. Mais detalhista, né? Mais detalhista, mas elas enfrentaram isso. Depois algumas foram chamadas já para o administrativo, porque tinham... ainda tem esse ranço, né? De conseguir... Resistência. Acho que eles têm medo de perder o espaço para nós, doutora. Eu acho que sim, porque as mulheres, quando elas se propõem a fazer as coisas, elas sempre fazem bem, né? Fazem com dedicação, né? E como é estagiar ao lado da doutora? Bom, eu sou suspeito para falar, até porque eu estou do lado dela aqui. Mas brincadeira, eu acho, além disso tudo aí que vocês falaram, a mulher tem um senso de justiça, um senso de humanidade. A doutora Carmen, ela é um grande exemplo disso, né? No dia a dia. De saber liderar, né, com humanidade, com justiça. Talvez aí seja uma das grandes qualidades das mulheres também aí no mercado de trabalho. Muito legal. Tem uma coisa, Fernanda, que eu sinto assim, que quando o trabalhador, o Tarcísio pode me ajudar, até pode me corrigir, que quando o trabalhador vem até a gente, muitas vezes o que ele quer não é nem que a gente resolva o problema dele, ele quer ser ouvido. A grande maioria, né? Ele quer ser ouvido, porque ele já foi em vários órgãos, ele passou por várias pessoas e ninguém ouviu. Só foi indicando, né? Você vai pra lá, eu já tive casos de trabalhador que veio até mim e assim, o caso dele era médico. Eu falei, olha, assim, pelo que você está me relatando e tal, o seu caso é um médico, você deve ir a um médico, você deve se consultar, porque, então tá. Porque assim, até então ninguém tinha ouvido o que ele tinha para dizer. E aí vai passando para diversos setores que não tem nem a ver com o que ele precisa mesmo, né? E o cara já vai perdendo a paciência. Chega num setor, já quer jogar telefone. Tem muito disso lá? O pessoal chega muito irritado, Tarcísio? Chega bastante. Chega bastante, desconta muito na gente. E é ruim porque muitas vezes não é a questão de vocês, né? A estrutura física que impede... Muitas vezes, até quando é lá, né, mesmo no Ministério, uma situação, vocês estavam falando muito da questão do seguro-desemprego, que é recorrente, tem o agendamento, mas que o sistema, as pessoas falam, esse sistema tem... A gente tem trauma, né? O sistema está fora do ar, essa frase. Mas acontece. E muitas vezes eles acham que a gente está inventando, mas não está inventando. É assim mesmo. O sistema está mesmo fora do ar. Não é às vezes um dia, 2, às vezes até uma semana, né, Tarcísio? Fica fora do ar. Quer dizer, falta estrutura também, né? A gente sofre com isso, porque a gente internamente, não é só para eles. Internamente também o nosso trabalho é prejudicado. Acumula tudo, a gente não consegue vai acumulando tudo. E isso é uma falta de estrutura que a senhora percebe do serviço público. Do serviço público como um todo, né? A máquina pública está sucateada, né? O serviço público ele está assim, se deteriorando, né? Não tem investimento. Não tem investimento, não tem nenhuma preocupação. Governo federal. Vocês estavam falando que tem prefeituras, porque tem algumas responsabilidades com vocês, que não tem interesse nem em manter o Ministério do Trabalho aberto na sua cidade. A agência em São Vicente fechou, por falta de interesse da Prefeitura de São Vicente, e a do Guarujá também, por falta de interesse da Prefeitura do Guarujá. Porque também sabe que vai ser atendido por algum outro local, né? Agora,
a comunidade mesmo é que acaba sofrendo. Quer dizer, Bertioga, né, que você estava me falando, que vem para Santos, né? Bertioga conseguia ser atendido em Guarujá antigamente, agora que fechou Guarujá, eles têm que vir até Santos, até mais longe. Às vezes para pegar uma informação. Uma informação. Não é para efetivamente resolver o seu problema, é só às vezes uma informação, não é? Triste, né? É muito triste. No Ministério do Trabalho, como em outros órgãos que eu sei, mas eu estou falando pelo Ministério do Trabalho, que é o que eu conheço, falta material humano, pessoas para trabalhar, e falta material de trabalho mesmo. A gente tem falta de sulfite, falta papel sulfite para gente, falta toner, né? Falta... Agora a gente está com falta de... Sabe aquelas bailarinas para prender os... Sim. Por falta daquilo. Então a gente grampeia os processos. Aí toda vez que você tem que colocar uma folha, porque sempre vai uma folha a mais, que você vai despachando, passa por um setor, passa por outro, você tem que ficar grampeando, né? Você imagina quantos grampos vai ficar com... São processos... E assim, muitas vezes, o que a gente faz para facilitar um pouco? A gente pega dinheiro do bolso e compra. Ai, é uma... A gente vai na Jambo ou na Calunga e compra. Para facilitar para vocês. Para facilitar, né? Porque senão... Senão aí que não anda mesmo, né? E quais são o que as pessoas mais buscam? Essa coisa do seguro-desemprego, o abono salarial, né? Que o Ministério do Trabalho, ele é um ministério social também, né? Sim. E aí, assim, a questão do seguro-desemprego, é importante que a gente possa falar, a pessoa dá entrada no poupa-tempo, né? Não precisa ir nada no Ministério do Trabalho em primeiro lugar, né? Só quando dá algum problema, é isso? Quando dá algum problema, ela vai até o Ministério, mas tem que agendar. Aí esse agendamento ela faz pela internet e aí ela escolhe a cidade que ela quer, Isso. E aí lá dá pra você ver como que tá as datas, por isso acaba sobrecarregando Santos. Santos, Porque você tava me falando que vem gente do Rio de Janeiro? A gente tem histórico de gente da Grande São Paulo, do Rio de Janeiro. De outras cidades. E não dá nem para negar, né? Porque é atendimento nacional mesmo, federal, né? Não tem federal. como. Quer dizer, precisamos aí as autoridades prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque já que tá essa carência, acha que é muito mais a nossa região? É o que a gente pensa... Tem alguns municípios mais bem equipados ou... Não, tá todo Porque mundo... tem uma parceria com as prefeituras, então algumas prefeituras a senhora percebe que... Não, eu acho que não. Acho que colaboram mais? Que a gente é um descaso, estava conversando né? aqui antes de começar o programa, e assim, que talvez a gente pudesse ter uma parceria com talvez centro público, o próprio Poupa-Tempo, nesse sentido de talvez estar dividindo um pouco mais esse trabalho de recurso, que não ficasse talvez só com o Ministério do Trabalho, essa fase recursal do seguro-desemprego. Que é hoje a maior demanda, né? Que é hoje a maior demanda. E também, Fernanda, o registro profissional. De jornalista, técnico de segurança, as profissões. Sim, as profissões. E carteira de trabalho de estrangeiro também é feito nesse setor onde é feito o recurso do seguro-desemprego. Sim. E também é só por agendamento. Entendi. A gente vai falar um pouquinho desses assuntos no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. A gente continua no próximo bloco falando sobre essa questão das profissões, né, que tem que ter o registro, e também das carteiras profissionais de estrangeiro, porque eu achava que a carteira profissional, por exemplo, tirava lá no Ministério do Trabalho. Não é, poupa-tempo, né? Poupa-tempo. Quer dizer, muitas pessoas vão lá em busca da carteira de Ainda trabalho, bem. aí vocês têm que... Porque sempre foi, né? No Ministério do Trabalho, depois, mas tem com esse a vida dos convênio. povos... É isso. Ah, muito bom. A gente vai continuar falando disso no próximo bloco. É rapidinho. Fica aí, a gente volta já já. Her face glanced up in frustration at the voice that just doesn't let out. I look up and I see that. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Estamos de volta com o programa no ar e nesse segundo bloco eu continuo com a doutora Carmen Sinira, ela é auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego e está, né, nesses meses aí como gerente também regional do Trabalho e Emprego em Santos e o estagiário, né, do Ministério do Trabalho, o Tarcísio Esteves também. Eu quero agradecer a presença dos dois e no primeiro bloco a gente estava falando de dúvidas e eu ainda continuava, né, com a dúvida antes do programa, e que as pessoas que procuravam carteira de trabalho, que, né, 16 anos, 17 anos, começa a fazer... É com 16 anos que tira a primeira carteira de... Tem idade para tirar a carteira de trabalho? Tem, né? Trabalho de carteira assinada, trabalho normal, a partir dos 16. Dos 16 anos, então nem pode Mas ter carteira de trabalho antes? Você pode ter a aprendizagem, né, profissional a partir dos 14. Aquele Meu Primeiro Emprego, seria o programa Meu Primeiro Emprego? Não. É a aprendizagem profissional mesmo. Aí você vai ter a carteira, não é isso? Anotado lá como aprendizagem. Ah, então com 14 anos já poderia tirar... Pode, mas só com o contrato de aprendizagem. Entendi. E eu achava que essas carteiras seriam tiradas do Ministério do Trabalho. A senhora estava me falando, doutora, que é no Poupa-Tempo, com agendamento ou não? No Poupa-Tempo, isso. Já vai no próprio Poupa-Tempo. Já vai no próprio Poupa-Tempo. Ótimo. E aí acabou tirando uma demanda, mas... aumentou uma demanda que era menorzinha e que vem ao longo do tempo aumentando, que são dos estrangeiros, que a gente tem recebido muitos estrangeiros, né? E assim, eu acho que o Poupa-Tempo também, o seguro-desemprego também, eu não sei, assim, a impressão que eu tenho, não é o meu setor, eu não sou chefe desse setor, mas a impressão que eu tenho é que o Poupa-Tempo parece que ele veio para não funcionar, né? A impressão que eu tenho é que o seguro-desemprego, ele cria uma série de mecanismos ali para não funcionar. Então, quais os problemas mais comuns, por exemplo? Aparece lá no sistema, por exemplo, que o trabalhador está empregado e ele não está empregado. Ele já deu baixa na carteira? Já deu baixa, mas lá no sistema consta que ele não deu baixa, por algum motivo não foi dado baixa no sistema. Aí eles vão lá... Cai de pau em vocês não deram baixa na minha carteira. Acha que é vocês que não deram baixa. Tem muito problema de dois trabalhadores, né, com o mesmo PIS. Então tem que acertar isso no sistema. E isso é o Poupa-Tempo que tem que acertar? Não, isso daí o trabalhador vai ter que ir até a Caixa e acertar isso na Caixa, porque o PIS é com a Caixa. É com a Caixa. Mas é uma falha... Isso é muito comum. É muito comum? É muito comum. Isso é muito comum. Nossa! Mas assim, eu digo que para não funcionar, por quê? Porque assim, automaticamente, quando se cadastra um trabalhador, que é a Caixa que faz esse cadastro, tinha que ter uma forma lá, um sistema de acusar que aquele número já é daquele trabalhador. Sim. E o sistema não podia aceitar. Sim. Tinha que na hora glosar. Não tem. Aceita. Vai dar lá na frente o problema. Vai dar o problema lá na frente. E aí vai todo mundo... Por isso que eu digo que parece que a coisa é feita para não funcionar. E é um sistema, né? Que é tão simples o ajuste de um sistema. Para complicar a vida do trabalhador, que já é complicada. Não é? É.
a senhora é paternalista com o trabalhador? Não tem como não ser, né? Porque acho que vocês acabam vendo casos e casos, pessoas às vezes que são... Porque tem muito essa imagem de que Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, todo mundo é a favor do empregado, que eles são que os patrões são coitadinhos. Mas eu acho que assim, a gente tem também que pensar que muitas famílias, o pai de família está trabalhando, está passando hoje, principalmente, né, hoje, que a gente vive uma crise terrível, o desemprego aumentando diariamente, as pessoas sendo mandadas embora por motivo de contenção de despesa na empresa, quer dizer, essa família está precisando do dinheiro urgente, né? E aí vocês acabam vendo essa agonia de, gente, por uma burocracia, por um PIS que foi errado, por um cadastro mal feito, essa família ainda vai esperar mais 30 dias, não é isso? Uma dos serviços que a gente faz lá, né, Tarcísio, que eu acho um serviço muito legal, uma prestação de serviço muito bacana, é a baixa na carteira. A baixa, o trabalhador, ele fica, a empresa some, desaparece, fecha as portas, ele fica com a carteira lá em aberto. E para poder registrar em outro... E para se aposentar. Para sacar fundo. Para ele sacar o fundo de garantia. Às vezes ele tem lá, nossa, às vezes o trabalhador vai lá, ele tem R$200 lá, mas aqueles R$200 para ele vai conseguir resolver um problema que ele tem para resolver. Mas, segundo, até é legal tocar nesse assunto. Essa semana eu tive uma informação, eu falei, nossa, eu não sabia disso. Se você é mandado embora, porque antigamente era assim, você tinha um valor no seu fundo de garantia, né? Que você foi mandado embora ou pediu demissão, tinha lá. Aí você sai, vai para um outro emprego, quando essa outra empresa te manda embora, você podia sacar aquele antigo junto. Agora não pode mais? Não. Agora você só saca aquele dinheiro daquela empresa que você está sendo mandado embora. Isso. Aquele resíduo que ficava, ele só pode ser usado, me falaram, para compra de imóvel. Isso, ou para se estabelecer por conta própria, ou quando você se aposentar. Olha, eu não sabia disso, porque isso antigamente podia, né? Antigamente podia, quando casasse... Você pedia demissão, aí você trabalhava 10 anos na empresa, tinha lá R$10.000. Você pedia demissão, ficava parado lá. Você não lembra que antigamente, quando as pessoas casassem, podiam sacar? Podiam. E as pessoas às vezes fingiam. Simulavam, as pessoas simulavam o casamento, vamos casar, e ela... Para tirar o fundo, para tirar o fundo. E no início do seguro-desemprego, houve muito essa questão também, até as pessoas entenderem a falta do emprego, a pessoa ficava, acho que o Tarcísio lembrou bem, era 12 meses, né, para ter direito ao primeiro auxílio, não é isso, Tarcísio? Isso. E depois, a cada 6 meses, você podia ficar 6 meses numa empresa, saía... E era proporcional 3 meses, né? Isso, então, isso. Muitas pessoas também faziam isso. Trabalhava 6 meses, dava 3 meses de férias. Agora, com o desemprego, o pessoal está se segurando. Sim. Mas é um problemão. Mas né? esse serviço de baixa na carteira é uma coisa que a gente faz assim, toda semana as pessoas entram com pedido, e aí a gente pesquisa nos sistemas, vê que a empresa realmente fechou as portas, ou a gente às vezes até sabe mesmo, pelos jornais, pela imprensa, pela mídia, e aí a gente dá a baixa na carteira e ele consegue levar no INSS ou na Caixa, onde ele precisa resolver a vida dele. Agora, eu achei interessante a senhora falar das carteiras de trabalho de estrangeiros, que são muitas, né? Tem tido bastante. Aqui na nossa região tem bastante? Na nossa região, tem bastante. A senhora chegou a comentar de haitiano? Tem todos as nacionalidades que você imagina, assim, já... Tarcísio, você acha que por conta do porto tem uma facilidade do estrangeiro entrar na nossa trabalhadores cidade para trabalhar aqui, né? Na parte procurando do porto, o trabalho, né? Talvez, mas com um pouco mais de dificuldade hoje, né? A senhora que entende bastante do porto. Antigamente vinham buscar o emprego porque tinha o paredão lá, os avulsos. Hoje já é mais difícil, né? As escalas. Sim. Né? Então, o pessoal que vem de fora procurar um emprego aqui já não é mais tão fácil como era, né? Esses estrangeiros. Mas assim mesmo tem. Vem bastante gente de fora, assim, não é um número Sim, que tome a demanda do dia do trabalho de vocês. Mas vem, eles vêm sim. Bom, então eu acho que assim, para a gente poder resumir um pouquinho para quem está em casa, hoje a gente entender, né, as dificuldades que vocês sofrem, não é uma vontade de atendimento, né, de vocês, acho que isso é muito importante. Alertar as autoridades, já que as prefeituras elas têm essas parcerias,
Se não vem do governo federal, é o trabalhador. Eu sempre falo isso, né? Vem essas coisas, governo federal que é responsável. Mas a gente vive a cidade, a gente não vive, né, a União, a gente não vive o Estado, a gente vive o município. Isso. Então eu acho que os prefeitos das nossas cidades aqui, do entorno da nossa cidade, eles têm que deixar um pouco de lado essas questões a gente sabe que as prefeituras sofrem com os orçamentos, mas a gente também sabe que algumas coisas tem que ser olhada com um pouco mais de carinho, né? O Ministério do Trabalho merece esse carinho de um novo sistema de equipamento, a condição de trabalho para vocês mesmo, né? Porque vocês estão atendendo diariamente o munícipe, né? Da nossa cidade, da cidade do entorno, né? E até de outros municípios aí. Hoje é o maior problema, né, doutora? O maior problema é a infraestrutura, a logística nossa, que é muito ruim. E às vezes o trabalhador chega lá e acha que é a gente que não está querendo, não é. A gente tem uma boa vontade. De manhã, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, nós temos os plantões de orientação, que são os auditores fiscais que dão as orientações. E das 8 às 17, no 6º andar, funciona a sessão de fiscalização. E nós estamos lá prontos para ajudar naquilo que for possível. Muito legal. Eu e o Tarcísio estamos lá todos os dias e tem mais uma outra equipe bem bacana lá. Tarcísio, o pessoal que quer um pouco mais de informação, então vamos passar o endereço na Praça José Bonifácio, é isso? Isso, número 53. No centro. E você estava me falando que o site, ele funciona 24 horas de segunda a segunda. Explica um pouquinho pra gente qual é o site, como que o pessoal pode se cadastrar. O site do Ministério do Trabalho é o www.mte, de Ministério do Trabalho e Emprego, né, .gov.br, e o site funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Lá vai encontrar a demanda que precisa e agendar. Lá tem legislação também, quem tiver curiosidade, tem links. Ah, tem a legislação, tem. Isso é legal. Às Bem vezes legal. O funcionário tem uma dúvida trabalhista, pode Bem pesquisar legal. lá. É bem bom. Pode pesquisar. O site é bem interativo, então. Bem mesmo. Tarcísio, obrigada pela sua participação, Obrigado, viu? obrigado. Ele tá ainda tímido, gente, porque a gente pegou ele no susto, né, doutora? Ele veio só para ser telespectador ali e a gente falou, vem pra cá pro sofá com a gente, né? Obrigado, viu, por ter participado. Obrigado, desculpa ele aí ainda ficou qualquer coisa. preocupado, penteado, tudo feio. Se ele tá descabelado, imagine eu. Doutora Carmen, obrigada pela participação. Obrigada a você, a gente é fã Fernanda. do seu trabalho, eu, o Augusto, né? Principalmente como mulher, eu sempre gosto de ter esses exemplos no meu programa de mulheres que realmente venceram preconceitos, venceram obstáculos, estão em carreiras que motivam outras mulheres a falar, eu também posso. Então, saiba que anonimamente, não mais agora anonimamente, eu sou fã do seu trabalho. Muito obrigada, Fernanda. Igualmente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E você, eu também sou fã, porque a gente está aqui toda semana juntinho. E eu espero você no nosso próximo programa, que é domingo que vem. Um beijo e até lá.